Rapaziada, imagina o seguinte: você acorda de manhãzinha e aí você fala, pô, eu sou um cara saudável, então eu vou puxar aquele treinão. E aí você levanta, você se prepara, coloca o seu AirPod pra se motivar, escutando aquele sonzão maneiro durante seu treino. Prepara o seu whey, coloca esse whey na coqueteleira, com creatina, com pré-treino, chacoalha tudo ali e bebe o wheyzão pra ir calibrado pro treino. Pega o seu celular, seu iPhonezinho, coloca no bolso. E aí você vai treinar. Aí chega na academia, você vê aquele cafezinho cheirando que a galera da academia deixa ali na recepção. Aí você pega ali o copinho de plástico, coloca um cafezinho quentinho, cheiroso. Aí você fala, pô, tomar meu cafezinho do dia aqui. E aí você faz o seu treinão lá. Saindo, é dia de você pagar a academia. Você faz ali, passa o cartão. A moça da academia emite um recibo. E você volta pra casa. Tudo normal. Tu é um cara saudável com a sua rotina saudável. Mano, mas sinto lhe dizer que só nessa pequena rotina do seu dia, você acabou de se envenenar nesse pequeno período do seu dia. E você nem percebeu. Porque essas coisas são extremamente normais, fazem parte da nossa rotina, e nós nem paramos para pensar que é possível que dentro desses comportamentos e hábitos simples existem coisas que fazem extremamente mal para a nossa saúde, metabolismo, testosterona, mas que é normal nos dias de hoje. Porém, nós já estamos vendo o impacto desses hábitos e é o que nós vamos conversar nesse vídeo. Hoje eu vou te entregar aqui os 15 principais hábitos normais no nosso dia a dia que estão destruindo a sua saúde e testosterona, mas são hábitos que você faz sem perceber, provavelmente todos os dias. Mas o mais importante, no final disso, eu vou te entregar a solução que você precisa para escapar dessa armadilha e conseguir viver uma vida realmente saudável sem ter os impactos invisíveis desses 15 hábitos. Então fica até o final para saber quais são os 15 hábitos e como se livrar deles. Só uma medida de entendimento básica. Eu sei que isso pode parecer exagero e você pode estar falando, ah, mano Albino, mas você está sendo paranoico demais. Mas eu vou te entregar os dados básicos para nível de entendimento do que está acontecendo. Em 1980, a testosterona média do homem era algo em torno de 800 a 900. A média, mano. Isso significa que tinha pessoas que tinham muito mais do que isso. Hoje, esse mesmo homem, a testosterona média é 450. Caiu pela metade. E esse 450 aqui ainda está bem modesto. O que eu pego de pacientes na consultoria, de alunos com testosterona de 200, 300, é assim, digo que está mais comum ainda do que 450. Mas enfim. E, mano, isso não é genética, não é evolução do ser humano, é química, é bioquímica e é exatamente a junção desses principais 15 hábitos invisíveis que nós fazemos, que são fatores que está prejudicando demais esses números, que está fazendo com que a testosterona caia mais do que a metade. São microplásticos, xenoestrógenos, radiação eletromagnética. E basicamente hoje nós estamos vivendo em um campo de guerra químico e bioquímico, só que as pessoas não têm noção disso. E é por isso que eu quero trazer esse vídeo com esses 15 hábitos. Fechou? Então, presta atenção porque você pode estar fazendo todos eles, ou pelo menos quase todos, sem perceber. Então, começando pelo primeiro. Esse é o que mais está na moda, o mais comum hoje em dia. Não, eu acho que tem mais comum, mas esse aqui está crescendo muito, que é o uso de AirPods no ouvido por horas por dia, todos os dias. Basicamente, quando você coloca um dispositivo Bluetooth a centímetro do seu cérebro por horas, existe uma radiação, que é conhecida como a radiação EMF, e quando você deixa ela tão perto do seu cérebro, os estudos mostram que eles podem afetar as células e canais de cálcio que nós temos no nosso cérebro, alterando a nossa função mitocondrial. E quais que são as consequências disso? O porquê que essa radiação ela é tão perigosa assim? Porque quando ela gera esses efeitos nos canais de cálcio e na função mitocondrial, primeiro falando dos canais de cálcio, que é o impacto mais citado nos estudos independentes, essa ativação excessiva dos canais de cálcio sinaliza para as nossas células cerebrais que está sendo permitido, então ele abre uma barreira, está sendo permitido a entrada maciça de cálcio nos nossos meios intracelulares.
E isso gera um aumento de óxido nítrico, superóxido, e isso gera algo que é chamado de peroxinitrito, que é um oxidante potente, e isso basicamente gera danos ao nosso DNA e estresse oxidativo no nosso sistema, o que é muito perigoso. Do outro lado, falando de disfunção mitocondrial, as nossas mitocôndrias, elas são muito sensíveis a sinais eletromagnéticos. E na prática, quando você utiliza esses AirPods, você reduz a eficiência da produção de ATP. Eu já falei bastante sobre ATP aqui no canal, que é a nossa energia celular, é a energia do nosso corpo. Então, basicamente, o fato de você usar AirPods, você faz com que o seu corpo tenha menos capacidade de produzir ATP, então produzir energia de qualidade para o seu corpo. Você se torna um cara mais cansado. E além disso, quando você não produz ATP, você tem um envelhecimento celular muito maior. Então, predisposições e riscos a toxinas, metais pesados, alterações neurais, então desenvolvimento de câncer cerebral, desenvolvimento de Alzheimer, doenças neurocognitivas, por excesso de radiação em um órgão tão sensível que é o nosso cérebro. Ah, importante também que ressaltar que ele altera também a vibração de melatonina, que é um sinalizador de sono, então você acaba dormindo mal por conta do AirPod, do uso frequente do AirPod. O próximo é você dormir com o celular a menos de 30 centímetros da sua cabeça. Então, dormir com o celular do lado da cama. A mesma questão da radiação EMF, você encontra com o AirPod e encontra com o celular também. Existe um estudo que ele mostra, só para via de entendimento, a gente vai falar sobre isso depois, que quando você deixa o seu celular, por exemplo, perto dos seus testículos, por 8 horas de exposição, os estudos mostram uma queda de motilidade espermática. Então, o fato do seu celular estar próximo do seu cérebro e, consequentemente, também próximo do seu testículo, você gera impactos. Os mesmos impactos que o fone de ouvido ele gera no seu cérebro, você gera através com o seu celular e nos seus testículos a mesma forma. A solução: modo avião ou deixar em outro cômodo, no mínimo 2 metros. Mas nós vamos especificar isso mais no final do vídeo. Um outro hábito: beber café ou qualquer bebida quente, morna, enfim, em copo de papel, em copo de plástico. Isso aqui é um hábito bem comum. Aquele copinho branco que você tira, seja do Starbucks, igual esse aqui, por exemplo, seja daquele copinho descartável que você utiliza. Todos esses, eles são forrados com plástico ou de propriedade de plástica por si só. E quando você toma o café quente em contato com um plástico, você libera 1 milhão de nanopartículas e nanoplásticos por litro. Porque basicamente, ou o copo é forrado de plástico por dentro, ou ele é plástico, literalmente. E o café fervendo derrete esse revestimento e libera esses nanoplásticos. O que é, se você quer saber mais sobre o impacto dos microplásticos no nosso organismo, você pode assistir um vídeo que eu fiz nesse canal, que é o vídeo Tem Plásticos nas Suas Bovas. Então é um vídeo bem legal para você entender o impacto do microplástico no organismo. Então, um hábito extremamente importante para você se atentar, porque essa liberação aqui, inclusive, é muito pior do que um dos hábitos que nós vamos falar aqui, que é o uso de garrafa plástica. Mas continuando, o hábito número 4 é, mantendo a mesma linha do microplásticos, são as roupas de poliéster. Essas roupas de academia, dry fit, roupas funcionais, enfim. Existe um problema muito grande nelas, que o poliéster basicamente é plástico. E quando você utiliza uma roupa que na etiqueta está 100% poliéster, seja uma camiseta de treino, ou pior ainda, um shorts, uma cueca, uma roupa de cama, você libera micropartículas plásticas, seja no ar, na lavadora ou diretamente no seu corpo. E quando você soa, os seus poros ficam abertos e o seu corpo absorve essas nanopartículas, essas micropartículas de microplásticos direto para a sua corrente sanguínea. Então, o quarto hábito que a maioria das pessoas estão utilizando hoje e é um ponto de extrema atenção. E novamente, se você quiser aprender sobre microplástico e o impacto dele no seu organismo, assiste esse vídeo dos plásticos nas bolas, porque senão vou ser muito redundante ficar explicando aqui nesse vídeo. O foco é mostrar os hábitos em si. Hábito número 5, agora mais voltado para o sono. O hábito número 5 que as pessoas fazem, eu já fiz por muito tempo, e se não prestar atenção faço até hoje, que é dormir em um quarto fechado a noite toda. Qual que é o problema disso aqui? Basicamente, quando você fecha o quarto todinho, ou deixa o ar-condicionado ligado, ventilador,
você fica recirculando o mesmo ar dentro do quarto. E o resultado disso é um sono pior e você acaba acordando mais cansado. Por quê? Porque o CO2 presente no quarto, ele sobe para mais de 1.400 ppm, sendo que o normal da qualidade desse ar seria 415. Então você praticamente triplica o valor de CO2 no quarto, o que é prejudicial para a qualidade do sono. Então, um ponto, mais um hábito que nós deixamos passar, muitas das vezes não temos nenhum conhecimento sobre, mas que tem um impacto muito positivo sobre a saúde também. Próximo, novamente, falando sobre radiação, que nós já citamos indiretamente ali atrás, que é o uso de celular no bolso o dia todo, algumas horas, enfim. O uso de celular, ele sofre o mesmo problema da radiação EMF. Só que o problema aqui, ele já age diretamente nos testículos e dependendo do tempo, você tem uma ação por horas nos seus testículos. E o que que acontece? Os estudos eles mostram que você diminui a motilidade, então o trafegar dos seus espermas, então os espermas chegarem até onde tem que chegar, a qualidade de transporte, vamos dizer assim, desses espermas, ela é reduzida. A fertilidade ela é muito reduzida também. Então, assim, não precisa ser um gênio para imaginar isso, mas a grande maioria das pessoas desacreditam disso. Só que hoje nós temos bastante bases e estudos comprovando isso, que se aumentou muito, 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 além dos hábitos alimentares, estilo de vida, mas um dos fatores que colaboram para a diminuição da fertilidade e motilidade do espermatozoide masculino é o excesso de radiação MF direto nos testículos. Então, mais um hábito para você se atentar. O próximo é o consumo de bebidas em lata, seja energético, Coca-Cola, refrigerante, até mesmo água em lata. Aqui o problema é que você pensa assim, pô, eu tô bebendo em alumínio, então é muito melhor do que plástico. Porém, mesmo assim, a grande maioria, quase 100% das garrafas de alumínio, elas é igual o copo do Starbucks. Ela é forrada de plástico por dentro. Então, por mais que você superficialmente acredite que é alumínio, mas por dentro ela tem uma camada de plástico, porque é o que sustenta a base dela. Então você está bebendo basicamente plástico do mesmo jeito, seja no refrigerante, energético, cerveja, água, enfim. Se você bebe algo em lata, você está bebendo plástico também. O próximo, esse aqui pouquíssimas pessoas sabem a respeito, principalmente no Brasil, lá fora já se fala um pouco mais, que são os recibos. Todo mundo aqui, pelo menos uma vez no dia, encosta em um negocinho desse aqui. Se você trabalha em comércio, em loja, muito mais. Então, basicamente, quando você toca em recibos térmicos, cada vez que você pega um, seja em compra, venda de algo, existe algo que é chamado de BPA, o que contém nos plásticos também, que são o bisfenol A. Ele entra diretamente pela sua pele e cai no seu sangue. Esse bisfenol, ele tem um efeito de xenoestrógeno potente. Então, o xenoestrógeno, ele gera alterações nos seus hormônios ao ponto de sinalizar para o seu corpo que você tem uma alta quantidade de estrogênio feminino. Isso gera consequências ao ponto de você derrubar a sua testosterona, consequências relacionadas a características femininas no corpo, infertilidade, baixa motilidade dos seus espermatozoides também. Enfim, diversas pessoas pegam mais 5, 10, 15, 50 recibos por dia sem nem pensar nisso. Porém, isso aqui libera uma quantidade de BPA e xenoestrógeno altíssima. Então, é um ponto de atenção, um dos principais, inclusive, um dos mais potentes para gerar reações negativas no corpo, principalmente no corpo masculino. E esse BPA, ele gera efeitos cancerígenos também. Então, mais um fator para você tomar muita atenção com isso. O próximo é o consumo de multivitamínicos como um substituto de comida. Basicamente, muitas pessoas acreditam que isso é um hábito saudável, o consumo de multivitamínico. Porém, colocam isso como uma muleta para o seu organismo, para que essas pessoas acreditem de alguma forma em que elas são saudáveis porque elas suplementam multivitamínico. Porém, é extremamente importante entender que se você, por exemplo, come porcaria o dia todo e toma multivitamínico pensando que isso compensa a comida real, você precisa mudar, porque a pílula ela não substitui a comida real. O nosso corpo ele precisa de nutrientes na forma biodisponível. Isso seja principalmente no consumo através de fígado, que é o alimento mais biodisponível em todos os nutrientes. Então, se você consome 200 gramas de fígado, ele ultrapassa e muito. Se você consome uma vez na semana 200 gramas de fígado, você tem zero necessidade de consumo de multivitamínico.
Outros alimentos extremamente biodisponíveis são ovos, carnes e frutas, o que é alimentação de verdade. Então, se você acredita que comer porcaria, se alimentar mal e suplementar vitaminas é o suficiente para te trazer saúde, infelizmente você vai sofrer as consequências disso e você precisa mudar esse entendimento, essa compreensão e hábito que você tem. O próximo é relacionado ao sono também, que é o fato de você dormir em um quarto quente. Nós no Brasil aqui, em algumas regiões específicas, passamos muito por esse problema. E quanto mais civilizado e quanto mais cidade é o ambiente que você mora, mais a poluição ela aquece o ambiente. Se você mora mais no interior, uma região mais que tem bastante lagos e um perfil mais natureza, você sofre pouco o impacto disso. Mas conforme é uma cidade mais evoluída, a temperatura tende a ser mais alta. E o problema é que temperaturas acima de 22 graus Celsius, elas destroem o nosso sono profundo. O ideal seria conseguir controlar a temperatura desse quarto, seja com um ar-condicionado, seja com um ventilador, para que essa temperatura ela fique em torno de 18 a 20 graus Celsius, o que vai ajudar muito você ter um sono mais profundo, o que vai otimizar o seu GH e vai otimizar a sua testosterona. Se o seu corpo ele não consegue dormir bem, você não consegue entrar com qualidade na fase N3, que é a fase de sono profundo, o que basicamente anula o seu GH, sua produção de GH e produção de testosterona. O próximo hábito, que também já falamos de forma indireta, é o consumo de água em garrafas plásticas. Novamente, voltado para a questão do microplástico, só que basicamente existe um estudo feito pela Columbia University que se você bebe 2 litros por dia de água através de garrafas plásticas, você consome um total de 500 mil partículas de microplásticos por dia. Isso é uma quantidade altíssima. E agora, se você bebe, por exemplo, 4 litros por dia, você dobra. Você tem 1 milhão de partículas por dia que você ingere de microplástico. Então, tome muita atenção disso. Tome muita atenção nisso, porque o impacto disso aqui, no curto prazo, pode parecer insignificante, mas no longo prazo, nós vamos sofrer as consequências de não se atentar nisso. O hábito número 12, novamente voltado para o microplástico, é utilizar potes de plástico para esquentar comida no micro-ondas. Basicamente, quando você mistura calor com plástico, você ingere, o plástico derrete e ele vai para a sua comida. Então você transforma a sua comida, que muitas das vezes poderia ser uma excelente fonte de nutriente, em uma fonte de algo prejudicial e venenoso para o seu organismo, porque esses microplásticos geram alterações metabólicas, hormonais e muitas das vezes efeitos cancerígenos também, porque o plástico ele amolece e libera químicos no seu alimento quando ele é aquecido. Mesmo os plásticos que se dizem ser plásticos que não liberam bisfenol, ainda assim eles liberam substâncias químicas. O próximo hábito é utilizar panelas de teflons velhas e arranhadas. Todo mundo tem uma panela dessa em casa, porém, essas panelas elas liberam algo que é chamado de PFAS, ou Forever Chemicals. Essas substâncias elas vão direto para a nossa comida, quando nós raspamos essa panela, e é uma panela que já está liberando esse teflon. E o que acontece é que basicamente essas moléculas elas não são digeridas pelo nosso organismo e elas geram uma toxicidade muito grande para o nosso organismo. E essa intoxicação que libera esses químicos, eles acabam se acumulando no nosso corpo e geram disfunções metabólicas e hepáticas. Então, existem pessoas que sofrem de esteatose hepática não alcoólica, não sabem o motivo de ter essa gordura no fígado e às vezes, muitas das vezes, é por conta de consumo de teflon. Disrupção endócrina e hormonal por alteração na tireoide, infertilidade nos homens, obesidade, enfim. Se você tiver interesse em ir atrás, existem diversos estudos mostrando os impactos disso, e são impactos bem significativos na vida não só do homem, em questão de testosterona e metabolismo, mas na vida do homem, da mulher, da criança, o consumo em materiais de teflon com PFAs. O próximo que a gente vai falar, novamente, ambiente e sono, é a luz azul antes de dormir. Isso aqui nós já falamos em outros vídeos aqui do canal. Porque o que acontece aqui? Basicamente, quando você emite luz azul para os seus olhos, o seu cérebro ele absorve que ainda está de dia. E isso reduz a quantidade de melatonina no seu corpo em mais de 50%. Isso faz com que o seu sono N3, a fase de sono mais profundo, reduza
em 40%. Isso prejudica o seu tempo para adormecer, a qualidade do seu sono profundo, o que gera uma recuperação do seu corpo basicamente inexistente. Então, o seu corpo fica extremamente prejudicado, não se recupera. Isso gera efeitos metabólicos, hormonais também, psicológicos, porque o seu cérebro também não se recupera. E, enfim, também tem um vídeo aqui no canal falando sobre a questão do sono, a questão da insônia, como recuperar o seu sono. Falo sobre a questão do celular também. Então, se você tiver interesse em se aprofundar nessa parte de sono, também existe um vídeo aqui falando exatamente sobre isso. E por último, o hábito número 15 é o hábito de comer. Além, nós falamos das bebidas em latas, são as comidas em latas também por conta do mesmo efeito que existe nas bebidas em latas. A lata vai revestida com plástico por dentro do alumínio. Porém, essas comidas, elas passam por um processo de transporte, o que faz com que ela esquente, esfrie, e isso libera uma quantidade de microplástico massivo. E aí, muitas das vezes, esse calor derrete o revestimento direto na comida e você acaba ingerindo novamente uma quantidade altíssima de microplástico. E aí, existe esse checklist aqui que eu fiz para que você possa se atentar ao que você deve ou não fazer para conseguir se libertar por completo dessas toxinas e conseguir viver o mesmo estilo de vida, mas fazendo as trocas corretas. Então, o primeiro ponto é fone com fio. Não utilize fone Bluetooth. Utilize fone com fio. Você vai trabalhar no computador? Utilize um headset com fio. Vai treinar? Um fone com fio. Hoje nós vemos o pessoal da Elite, o pessoal que tem mais dinheiro. Essa galera não anda mais de AirPod, a maioria delas já tiveram entendimento sobre isso. Eles voltaram a utilizar fone com fio, porque eles têm noção do que está acontecendo. Vai dormir, deixa o celular longe de você. Se quer deixar perto, deixa no modo avião. Mas o ideal é deixar longe. Não durma no mesmo quarto que você tem Wi-Fi. Se você tem Wi-Fi, no quarto que você dorme, desligue esse Wi-Fi antes de dormir. Tudo que você for beber, beba em garrafa de vidro ou aço inox. As roupas, sempre roupa de algodão ou linho. Quando você for dormir, abra a janela do seu quarto antes de dormir, para que o CO2 do seu quarto mantenha menor e não fique o mesmo ar circulante ali dentro. Sexto hábito, celular fora do bolso. Se você anda com o celular, tiver como, coloca numa pochete, coloca numa mochila. Mas o ideal, sempre que tiver com o celular no bolso, em modo avião, para que você não sofra os impactos nos testículos, nos espermas, da radiação EMF. Novamente, garrafa de vidro sempre, igual já citei aqui, nos copos de aço inox. Sempre que for passar cartão, fazer alguma transação de venda, não pegue os recibos. Se a pessoa perguntar, pô, quer o recibo? Fala, não, não precisa não. E se você trabalha com isso, fica mais difícil. Mas se você não trabalha, busque não pegar recibo. Esse, por incrível que pareça, é um dos piores que nós temos aqui, junto com o fone. Coma comida de verdade. Não substitua através da suplementação o que existe mais biodisponível na natureza, que é a comida de verdade. E mantenha o seu quarto entre 18 a 20 graus Celsius, deixando a ventilação correr, a janela aberta, ventilador ligado, ar-condicionado. Se você fizer isso em 30 dias, você vai ver os impactos de hábitos que você muitas das vezes considerava insignificante, que nem sabia que muitas das vezes podia afetar o seu organismo, mas o quanto que eles afetaram e continuam afetando. E eu sei, mano, que isso aqui pode parecer muita coisa. Você fala, Wino, como é que eu faço tudo isso, mano? Por onde que eu começo? E isso pode gerar muitas dúvidas, porque literalmente nós vivemos em um ambiente onde parece que nós vivemos pulando de galho em galho para não cair em armadilha, porque nós vivemos em um ambiente extremamente tóxico, nós não sabemos o que comer, o que vestir, o que beber, como viver, porque a revolução industrial, tudo, conforme o tempo foi passando, as coisas foram melhorando, também foram sendo criados muitas substâncias tóxicas e coisas prejudiciais para o nosso organismo. E por conta disso, por conta dessa dúvida muito grande, por conta de não saber por onde começar, que caminho trilhar, o que deve ou não fazer, e pessoas que têm essa necessidade de aprender cada vez mais, porque querem otimizar o metabolismo, a saúde, que eu criei a Primal Academy. Lá dentro você vai ter tudo que você precisa para a otimização da sua saúde, intestino, libido e energia, otimização do sono, otimização dos seus hormônios, testosterona, metabolismo, tireoide, enfim, tudo isso você encontra dentro da Primal Academy, fora que lá você também vai ter um aplicativo que monta seu treino, sua dieta, diversos PDFs de bolso para que você possa estudar onde você estiver, como você otimizar o seu cabelo e a sua pele, a sua saúde, como você treinar. Tudo você encontra dentro da Primal Academy.
Lá dentro, nós criamos um ambiente perfeito para que você aprenda e aplique tudo que você precisa para a construção de uma verdadeira saúde. E eu basicamente estudo isso desde os meus 15 anos. Hoje eu tenho 26. Então, mais de 10 anos estudando sobre nutrição, metabolismo. E tudo isso que está aqui dentro, eu te garanto, minha faculdade não me ensinou isso aqui. Isso foi muito estudo, muita prática, muito teste em mim, nos meus pacientes. E todas essas informações foram de ler muitos artigos científicos, de estudar muito fora do Brasil, porque no Brasil nós temos muito pouco sobre isso. E por isso que eu considero a Primal Academy o lugar, o ambiente mais perfeito que nós temos hoje no Brasil para se aprender sobre saúde funcional, nutrição e metabolismo. Rapaziada, eu vou ficando por aqui. Se esse vídeo fez sentido, deixe o seu comentário aqui embaixo sobre dúvidas, coisas que você acredita que dá para acrescentar. Se inscreve no canal, deixa o like e até o próximo vídeo.